Capítulo 12. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber? Não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro,
ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias. E sede vós, semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que venha a cumprir-se, cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. E dizia também a multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: Lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: Haverá calma, e assim sucede. Hipócritas! Sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. As respostas de Deus nem sempre são o que esperamos. Peçam, pois, peçam e receberão. Peçam humildade, sabedoria, coragem, aumento de fé. Para cada oração sincera virá uma resposta. Pode não vir exatamente como desejamos ou no momento em que a esperamos, mas virá do modo e no tempo que melhor corresponda à nossa necessidade. Deus responde às orações que proferimos na solidão, no cansaço, na provação, nem sempre segundo a nossa expectativa, mas sempre para o nosso bem.
Amados, 5 de dezembro de 2018. Em sonhos, vi muitas mulheres se preparando para as bodas. Entraram em quartos e se arrumavam, e cada uma delas se esforçou muito nessa preparação. Observava que cada uma delas se vestia de uma forma única, evitando repetir a preparação das outras que ali também se preparavam. Eu as ouvi se expressarem, e uma delas disse: Eu serei a eleita. E outra dizia: Não, você não tem, você não tem o que eu tenho. Eu também ouvi outra dizer: Eu sou mais pura que vocês. Além disso, outra disse, com uma risada: Pobres, acreditam que porta algo que vocês não têm, e eu porto, e isso é necessário para ser eleita. As outras a miraram e não viram nada para fazê-las ver qualquer diferença entre elas. E aquela última, em seguida, exclamou, fingindo: Eu fingi todo esse tempo, mas agora, depois de ser eleita, já não terei que fingir mais. E nisso ouvi o som de uma corrente. Eu procurei com meus olhos o barulho que havia escutado com os meus ouvidos, e eu vi como muito atrás de todas elas, uma mulher acorrentada. Ela estava chorando e clamando por libertação, e parecia cansada, machucada e sofrendo. Logo eu ouvi um som de trombeta. Aquele barulho era único e uma voz como um estrondo em todo o firmamento. E disse algo que eu não entendia, mas aquela mulher que sofria entendia. As outras estavam pálidas de terror. Diante de mim tudo isso acontecia. Então eu vi uma porta aberta no céu e uma luz saiu dela. E ouvi novamente o barulho das correntes. Eu desviei o olhar do céu e me virei para olhar para a mulher acorrentada. A vi de pé e as correntes haviam caído diante dela e ela não era mais presa. A mulher perversa, má mais do que todas, gritou para as outras: Corram, vamos pegá-la, não a deixe escapar. Mas esta estava fixa e seus olhos ao céu. Começou a elevar-se e passou por cima delas, e entrou pela porta do céu que estava aberta e da qual emanava luz. A porta se fechou e eu não a vi mais. Então eu olhei para as mulheres que queriam pegar essa mulher sofrida, e eu só vi algo de suas roupas, porque seu corpo estava no chão e virou pó. Ai, amados, acordei. Acordei assustada ante tal cena, rogando e clamando a Deus por seu povo fiel na face larga da terra. Preparemo-nos, irmãos, o Senhor está muito próximo. Ele está falando muito claramente ao seu povo. Eu espero, eu oro. É meu rogo e oração que cada um de nós possamos entender o que o Senhor quer dizer a cada um de nós. Que o Senhor os abençoe. Em sonhos, eu podia entender que havia uma grande angústia em diferentes partes do mundo, e essa angústia estava aumentando. Estava aqui também, em Porto Rico. Já não havia estabilidade econômica e nem alimentar, e o pânico era grande. Fui transportada para o quarto de uma irmã que eu conheço. Lá, me vi contando a ela esse tempo e a preparação rápida e decisiva que precisava ser feita. Também me vi exortando a respeito da juventude que luta para ser leal ao Senhor e a respeito do perigo que se aproximava rapidamente. Eu a exortei a se preparar.
Foi-me dado a conhecer que a oportunidade tinha chegado ao quarto de sua casa e ela a aproveitou. Sentia-se seguro em seu próprio ritmo. A cena mudou e eu estava em minha casa. O telefone tocou e eu atendi a chamada e ouvi a voz dessa irmã que com grande medo e angústia me disse: Daisy, o que eu faço? Isso é terrível. O que eu faço agora? Estou desesperada, não sei o que fazer. Me diga o que fazer, me ajude. Ela estava desesperada. A situação era tal que ela não sabia o que fazer, ela não conseguia encontrar nenhuma solução. Vi que havia muitos como ela, que levavam o tempo de preparação levemente, e agora o desespero estava tomando conta de suas vidas. Nesse momento, acordei orando ao Senhor, para que pudéssemos fazer tudo o que sabemos que devemos fazer, e não demorar. Senão, o tempo vai nos alcançar, e então será tarde demais. Eu oro para que no Senhor possamos avançar antes do tempo. Que o Senhor nos abençoe. De abril de 2021. Em sonho, vi um rio com lava e as pessoas não queriam se mover. Eu avisei, mas como a lava estava debaixo da água, descendo a colina, muitos não a viram, e outros aproximaram-se de longe e não a puderam observar. Outros simplesmente ignoraram o aviso. Outros disseram: não houve movimento, nenhuma explosão, nenhuma fumaça. Como pode haver lava correr embaixo das águas do rio? Observei como aquele rio de lava vermelha se movia lentamente, mas de forma constante, debaixo da água cristalina daquele rio. Continuei a alertar, mas apenas a minha família e 2 outras pessoas prestaram atenção. Saímos apressadamente daquele lugar e, no caminho, alertamos aqueles que iam na direção do rio. Este rio estava numa bela montanha de árvores verdes e frondosas, e todos ansiavam por deixar o caminho onde o sol batia forte, para estar debaixo da frescura daquelas árvores. Assim, a minha família e estas 2 pessoas fomos na direção contrária a todos eles e alertávamos a todos sem sermos ouvidos. Logo saímos da montanha. Olhei para trás de acordo com as instruções que me foram dadas para o fazer e vi que havia na montanha partes de árvores secas. Foi-me dito: fala mais uma vez. A minha voz saiu como se tivesse um megafone dentro dela, e disse: olha para cima, aí está a evidência. Alguns viraram-se quando ouviram a minha voz, olharam na direção em que eu estava, e me disseram com gestos de mão para me calar. Outros nem sequer se viraram. Apenas cerca de 7 da multidão olharam para onde eu estava, e eu levantei a minha mão e apontei para o topo da montanha. Eles se viraram para ver e depois aperceberam-se do perigo e correram na direção de onde eu estava. Eu continuava a insistir. A montanha ficou em silêncio como se nada iminente fosse acontecer. A grande multidão de pessoas estava a interiorizar-se nela e eu deixei de ver a última que entrou nas suas instalações. Depois chegaram aqueles que se viraram conosco e atravessamos o vale, e fomos instruídos a subir uma montanha distante, longe dela. E assim o fizemos. Podíamos ver ao longe a montanha onde as pessoas, aquela multidão, tinham entrado. Estávamos tão longe, que quando pusemos a mão à nossa frente não a pudemos ver, mas fomos instruídos a vigiá-la. Logo escureceu, de repente, um relâmpago espalhou-se pelos céus e uma extensão dele tocou o cume da montanha. Esta estremeceu e explodiu um fogo com lava e enxofre. Tão forte foi a explosão e o fluxo de lava que, em momentos, queimou aquela montanha por todos os lados e não havia mais vida nela. Foi terrível testemunhar isso. Muitos conhecidos e desconhecidos, adventistas e não adventistas, familiares e não familiares de muitos de nós que tinham escapado pela misericórdia do Eterno, foram ali enterrados. Então foi-me deixado saber, tal como aquela montanha que não deu fortes indicações de que algo estava errado, mas permaneceu serena até que todos confiaram e entraram nela,
e depois foram apanhados como presa rapidamente, assim será o destino de todos os que desprezam os avisos do Altíssimo. O inimigo espreita silenciosamente sem muito movimento à vista de todos, e debaixo de água, trama a sua armadilha infernal, para que todos os que fecham os ouvidos às advertências divinas possam cair nas suas armadilhas. Foi-me dado a conhecer que logo, tal como a eletricidade multiplica a sua voltagem quando tem água como condutor, assim será internamente em muitos, que por desobediência ao Altíssimo e acreditando ser senhores dos seus corpos, façam com eles o que quiserem. Cada ser que conscientemente, por mera conveniência, cede a isto, será uma porta aberta onde as ondas externas entrarão e a eletricidade interna do corpo será interceptada por estas ondas, e todo o pensamento, atitude e modo habitual de ser serão modificados. Será que vamos prestar atenção ao aviso ou seremos rebeldes à sua voz? A decisão é nossa, pelo maravilhoso dom do livre-arbítrio que o céu nos concedeu. Cabe a nós exercermos a fé, e avançarmos pela fé e não pela vista. Queira Deus que assim seja. Que o Eterno nos abençoe.